Fala, gurizada, eu sou o professor Magnus e se você gosta de Grécia Antiga, eu sei que você vai querer assistir esse vídeo até o final. Vambora! Em 2023/2024, a Católica do Rio Grande do Sul pediu o seguinte sobre os gregos. O período da chamada Segunda Diáspora Grega, ocorrida no século VII a.C., esteve associado, e aí já vai partir para as alternativas, 1, 2, 3. Antes disso, eu quero comentar com vocês o seguinte, o que a prova agora de 2024/2025 pode cobrar de vocês? Ao invés de cobrar a Segunda Diáspora Grega, tá, que ocorre ali no período homérico, pode cobrar a Primeira Diáspora Grega. Vou colocar aqui, ó, Primeira Diáspora Grega. Beleza? Tá aqui, ó, Primeira Diáspora Grega, que ocorre lá no período pré-homérico, as famosas civilizações pré-gregas, tá? Bem no finalzinho ali. Esse fato foi marcado, isto é, a Primeira Diáspora Grega, pelo seguinte evento. Eu vou colocar aqui, ó, invasão aqui, dos dórios, tá? Só por curiosidade, a cidade de Esparta, por exemplo, foi fundada por 5 famílias dóricas, tá? Gente, esse episódio ocorreu lá no século XII a.C. Tem livros que vai dizer assim, a invasão dos dórios, a Península Balcânica ou a região da Grécia ocorreu por volta de 1150 a.C. Tá bom, tá, não briga com datação, beleza, a prova não vai te cobrar isso. Pois bem, voltando o teste, diz o seguinte, que esse fato, né, chamado de Segunda Diáspora Grega, esteve associado ao crescimento populacional das cidades gregas e à falta de terras cultiváveis, já que apenas 20% do território grego era propício, adequado, possível à agricultura. Tudo bem? Criando a necessidade de navegar, conquistar novos territórios e fundar novas cidades-estados. Tá? Não vou mexer, não tenho que remover nada aqui no item 1. Vamos ao item 2 que diz assim. Ao processo de militarização da sociedade grega e a necessidade de obter escravos para sustentar o processo de produção, e olha isso aqui, e de exportação de peixe salgado e de cereais. Essa segunda alternativa comenta o seguinte, que o processo de expansão resultou no aumento da escravidão que os gregos, né, imprimiam em cima das civilizações ou dos povos ou das cidades, né, conquistadas. Tudo bem. Agora, que essa expansão, né, também foi marcada pelo processo de produção e a necessidade de exportação. E aqui ele dá os produtos. Bom, se você está expandindo para conquistar novos territórios, você está centrado na importação de mercadorias ou na exportação? Essa é uma interrogação para a gente lançar acerca desse item 2, por exemplo. Tá bom? Vamos às demais alternativas. Bem, o item 3 diz o seguinte, a resposta à invasão persa. Já vou colocar um falso aqui, por quê? Porque a Segunda Diáspora Grega ela não é resultante da invasão persa e tampouco causadora da invasão dos persas. A invasão dos persas, as famosas guerras médicas, ocorrem séculos depois da Segunda Diáspora Grega. Então, pela datação, eu já poderia, né, pela cronologia, quando a gente estuda Grécia Antiga, eu já poderia eliminar o item 3. E a necessidade de compensar, e assim vai indo. Territórios perdidos na Península Balcânica, né, em função dessa invasão persa, com terras férteis e produtivas na bacia do Mediterrâneo. Falsão aqui. Vamos ao item de número 4, que diz o seguinte. A fundação de colônias no Oriente, na Península Itálica, no sul da França e na Espanha, que visava estimular os laços econômicos, culturais e religiosos com as cidades-estados de origem dos colonizadores. Isto é, ao seguir com o processo de expansão, essa segunda diáspora grega, tá, evidentemente, entre os gregos, resulta também na difusão da cultura, dos aspectos culturais dos gregos diante dos povos conquistados, cidades-estados conquistadas. Tudo bem, tá? Vou manter o item 4. Vocês perceberam que a gente ficou na dívida, fiquei com vocês no item 2 da tela anterior, né? Antes da gente passar para o gabarito oficial e realmente constatar se foi efetivamente exportação ou importação, vem comigo para a próxima tela. Bora. Lá na página 123 do livro HGB, a gente encontra o mapa, então,
da segunda diáspora grega, tá? Tá assim, a expansão grega, né? É o título do mapa, mas a gente pode acrescentar aqui, ó, segunda diáspora grega. Tá aqui, ó, tá? Beleza. E conforme a gente viu ali, ele comentando, né, o sul da França, né, ó, o extremo sul da Península Itálica, o pezinho da bota, o norte da África e tal, e aqui na legenda o mapa destaca território grego até o século VIII a.C., né, território colonizado pelos gregos entre os séculos 8 e 6 a.C., as linhas, né, delimitando ali os espaços. Ótimo, tranquilo, né? Condiz com o item de número 4 e tal, a gente validou ele. Agora, o item 2 dizia acerca do aumento da escravidão, em função dessa expansão entre os gregos. E olha só o que diz a página 183 do professor Rubim Aquino. Diz o seguinte, tá? A escravidão ampliou-se consideravelmente. Então o item está correto acerca da escravidão. Trabalhadores escravos eram utilizados nos trabalhos das minas, nas oficinas artesanais e na agricultura. Agora, a necessidade entre os gregos não era de exportação, era de importação, já que seu território era o quê? Insuficiente. Era a possibilidade de plantio, de agricultura ali, era muito baixa. Então a gente invalida o item 2, mas antes disso a gente precisa recorrer ao gabarito oficial. Quer ver? Olha só que eu vou mostrar para vocês nessa próxima tela. Vem comigo. Gurizada, eu sei que vocês estão sempre procurando livros de história, livros físicos, livros impressos, tá? Para pontuar alto na prova do Enem, nos vestibulares, nos concursos militares. Então, o que eu fiz, tá? Leve em consideração que são livros físicos, tá? Impressos. Eu montei esses 4 livros aqui, distribuídos em História do Brasil, volume 1, História do Brasil, volume 2, e depois História Geral e História Geral, volume 2. História Geral, volume 1, História Geral, volume 2, tá? Nesse volume 1 de História do Brasil, tem desde o período pré-colonial, beleza? Até o final do Segundo Reinado. Esse é o conteúdo do História do Brasil, volume 1. Já esse aqui, né, volume 2, esse compreende desde a transição da monarquia para a república, conjunto de questões, compreende, né, dos fatos que aconteceram, finalzinho da monarquia, início da república no Brasil, e vem até o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva agora em 2024. Percebe que a edição é de 2024, beleza? Então tá atualizada, é a 8ª edição revista e ampliada. A mesma distribuição de conteúdo, isto é, por capítulos, e os testes estão distribuídos por assunto, eu fiz aqui também na edição 8ª de 2024 do volume 1 de História Geral. Aqui tem, começando por egípcios e mesopotâmicos, aqui no volume 1 de História Geral, e vai até as revoluções industriais, a primeira, a segunda e a terceira. Já nesse volume 2 aqui, eu coloquei desde o antigo regime, transição do antigo regime do iluminismo, tá? Até a nova ordem mundial, história contemporânea, a gente encontra aqui nesse volume 2 de História Geral. Todo esse material você encontra lá no magnushistoria.com/livros, tá? Vocês percebem aqui que a gente está com 4.391 exercícios, todos eles distribuídos com a curadoria, com o cuidado, com a organização, para vocês mandarem muito bem nos vestibulares. Agora a gente vai fazer o seguinte, bora para o gabarito oficial da PUC. Vem. Gabarito oficial da PUC, letra B, e efetivamente o problema dos gregos não era exportação, gente, era importação. Como eu disse, como eu comentei, somente 20% do território grego era propício à agricultura, e isso afetava muito em função do crescimento, do aumento demográfico que ocorreu entre os gregos durante aquela fase.